Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, estaremos apresentando mais alguns indicadores empresariais, mais precisamente relacionados à análise do balanço. Para isso, estaremos então abordando os seguintes indicadores: rotação dos estoques, idade média dos estoques, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, retorno sobre os ativos, retorno sobre o patrimônio líquido, grau de alavancagem financeira e o valor do EBITDA. O conhecimento e a análise de alguns indicadores gerenciais e financeiros permitem avaliar o nível de desempenho de uma empresa e, por consequência, entender qual é o rumo que ela está tomando com as suas operações, auxiliando assim na definição das suas estratégias de negócio e nas tomadas de decisões para melhorar o seu desempenho. Em outros conteúdos aqui no canal, já apresentamos alguns indicadores gerenciais, como os pontos de equilíbrio, a lucratividade, a rentabilidade e o prazo de retorno dos investimentos, e também os indicadores de liquidez. Estaremos deixando o link desses vídeos no final desta apresentação para que você possa ter acesso e conhecimento também igualmente a esses outros indicadores. E dando aqui o prosseguimento, vamos então agora avaliar os indicadores relacionados a este conteúdo. Sou José Mata Via Pietra do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Para os nossos cálculos, estaremos extraindo valores do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício anual de uma determinada empresa. Então vamos lá, indicadores empresariais, análise do balanço. Vamos ver então a rotação dos estoques. O cálculo desse índice é dado pela seguinte fórmula: custo total das vendas dividido pelo valor do estoque. O índice de rotação dos estoques, ou giro dos estoques, se destina a medir quantas vezes uma empresa vendeu seu estoque em um determinado período. Serve para avaliar sua competitividade e mensurar o seu desempenho em seu segmento. É desejável um índice que denote um alto giro de estoques. Vamos então ao cálculo. O custo das vendas, que seria o CMV, nós vamos pegar na DRE, que no caso foi de R$ 375 mil. E o valor dos estoques no balanço patrimonial. Temos aqui R$ 85 mil, conforme demonstrado aqui no nosso cálculo. O resultado foi um índice de 4,41. Então podemos avaliar que esse estoque gira em média 4,5 vezes ao ano. Idade média dos estoques é encontrado pela seguinte fórmula: 360 dias do ano, dividido pelo valor do retorno dos estoques. Este número indica o período em que os produtos ou mercadorias permanecem armazenados pela empresa até o momento da venda, ou seja, exibe o intervalo em dias que a organização leva para ser capaz de comercializar os itens que estão em estoque. Este índice pode ser utilizado para o estoque em geral ou para determinado tempo de uma mercadoria em específico. E o nosso cálculo seria 360 dividido pelo valor encontrado anteriormente, que foi de 4,41 para o retorno dos estoques. Com isso, obtivemos aqui um índice de 81,63, significando que esse estoque tem uma idade média em torno de 82 dias. Prazo médio de recebimento, que é dado pela fórmula clientes vezes 360 dias dividido pela receita total de vendas. É o índice que reflete o tempo necessário para que uma empresa cobre suas vendas parceladas, auxiliando na avaliação da sua política de crédito e cobrança. É importante também na avaliação dos reflexos desse tempo no fluxo de caixa. Então temos aqui no nosso cálculo os seguintes elementos: o valor de clientes, ou seja, das vendas parceladas, que aqui no balanço encontramos o valor de R$ 88 mil, multiplicado por 360 dias, dividido pelo total da receita de vendas, que aqui na DRE apresenta o valor de R$ 750 mil. Então, aplicando esses valores ao nosso cálculo, encontramos um índice de 42,24, ou seja, o prazo médio de recebimento das vendas feitas a prazo seria em torno de 42 dias. Prazo médio de pagamento. Prazo médio de pagamento é dado pela seguinte fórmula: seria o valor da conta a fornecedores multiplicado por 360 dias dividido pelo custo das mercadorias vendidas. Esse índice demonstra o tempo médio que a empresa leva para honrar seus compromissos com fornecedores. Quanto maior for o prazo médio de pagamento, maior é a parcela da atividade da empresa que é financiada pelos fornecedores. Então o cálculo seria o valor dos fornecedores, que aqui no balanço patrimonial apresenta um valor de R$ 26 mil. Então seria este valor multiplicado por 360 dias dividido pelo CMV, que é o valor dos custos das mercadorias vendidas, que aqui na DRE apresenta um valor de R$ 375 mil. Então, aplicando esses valores à fórmula, encontramos um índice de 24,96. Isso representa que o prazo médio para pagamento desta empresa são de 25 dias. Retorno sobre os ativos. O ROA é obtido dividindo-se o lucro líquido
pelo valor total dos ativos. Esse indicador é utilizado para mensurar quanto uma empresa obteve de lucro líquido em relação à totalidade dos seus investimentos, ou seja, demonstrar qual o seu potencial de geração de lucros. Com esse indicador, investidores e analistas podem avaliar o quanto um negócio pode retornar aos acionistas, além de demonstrar a eficiência dos seus gestores. Então, para o cálculo, iremos utilizar o valor do lucro líquido, que aqui na DRE apresenta um valor de R$ 140.625, dividido pelo total do ativo, que aqui no balanço apresenta um valor total de R$ 973 mil. Aplicando esses valores na fórmula, encontramos um índice de 14,45%, que seria o resultado do lucro em relação ao total dos ativos, ou seja, dos investimentos. Retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI é encontrado dividindo-se o lucro líquido pelo valor total do patrimônio líquido. É um indicador que mede a capacidade que a empresa tem de gerar valor ao negócio e aos sócios e investidores, com base nos recursos que a própria empresa possui. Ou seja, evidencia para o investidor quanto a empresa gerou de retorno em face ao que ela captou dos seus próprios sócios e acionistas. Então, o cálculo seria o lucro líquido, que como já vimos aqui na DRE, é de R$ 140.625, dividido pelo patrimônio líquido. E aqui no balanço apresenta o valor de R$ 524 mil. Com isso, obtemos um índice de 26,84%. Grau de alavancagem financeira, que pode ser obtido pela seguinte forma: índice de retorno do patrimônio líquido dividido pelo índice de retorno do ativo circulante. É um indicador que revela o quanto de capital de terceiros, oriundo de empréstimos, ações preferenciais, debêntures, etc., há na estrutura de capital de uma empresa. Dentre os indicadores financeiros, este é o que nos dá noções do apetite a riscos que determinada empresa tem, além de ajudar a mensurar o seu próprio risco financeiro. O GAF favorável, ou seja, quando for maior do que 1, mostra que a alavancagem financeira será interessante para a empresa. Por outro lado, podemos dizer que quanto maior for o GAF, maior o risco e a dívida contraída pela empresa. Então aqui no caso nós temos 26,84%, que é o valor do ROI, dividido por 14,45%, que foi o índice encontrado para o retorno dos ativos. Com isso obtemos aqui um índice de 1,86. Cabe ressaltar que quanto mais próximo de 1, melhor para a empresa, o que representaria um bom equilíbrio financeiro. Vamos para o nosso último indicador dessa série, que seria determinar o valor do EBITDA, ou como podemos identificar em português, como LAGIDA. O valor do EBITDA é formado pelo lucro operacional líquido da empresa, mais o valor das depreciações, mais amortizações. E a sua margem é encontrada dividindo-se o valor do EBITDA pela receita total. Então, EBITDA significa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, também conhecido como LAGIDA. Tem a utilidade de demonstrar a geração operacional de caixa da empresa no período analisado, ou seja, o quanto ela consegue gerar de recursos lançando mão apenas de suas atividades operacionais, sem considerar os efeitos financeiros, os impostos, a amortização de direitos e a depreciação de ativos. Em resumo, o EBITDA é um indicador de rentabilidade que representa quanto a empresa está gerando de caixa. Quanto à margem, deve ser positiva, maior do que zero, o que indica que a empresa consegue gerar caixa com a sua atividade principal. Para encontrar o seu valor, vamos buscar o valor do lucro operacional líquido, que aqui na DRE resultou em R$ 139.875, e vamos somar a este valor as depreciações e amortizações conforme o caso. Para esta empresa, nós temos aqui em depreciações o valor de R$ 3.500, e não temos valores lançados como amortização. Então, nesse caso, seria o lucro operacional líquido mais a depreciação. Deu um valor de R$ 143.357. E a sua margem é obtida dividindo-se o valor do EBITDA encontrado pela receita total da empresa, que foi de R$ 751.500, como podemos identificar aqui na DRE. Com isso, finalizamos aqui a apresentação dos indicadores propostos para este conteúdo. Pois bem, vimos aí mais alguns indicadores empresariais que são importantes na avaliação do desempenho de uma organização, que podem ser utilizados para ver a evolução de um período para o outro dentro de uma mesma empresa e também para fazer um comparativo com outras organizações, contribuindo assim para analisar as tomadas de decisões, sendo internamente avaliando a possibilidade de melhoria de desempenhos e externamente avaliar como está a empresa, principalmente em relação à sua concorrência. Todos esses indicadores também são muito utilizados pelos investidores que buscam avaliar no mercado o desempenho das empresas, auxiliando a optar aonde investir os seus recursos. Com essas observações, finalizamos a nossa apresentação. Se você gostou dessa apresentação, não esqueça de deixar seu like
e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.